Bíblia Israelita completa, Yehoshua, Josué, capítulo 10. Quando Adonisedeque, Melech de Jerusalém, ouviu que Yehoshua tomara a Ai e a destruíra totalmente, este fizera a Ai e a seu Melech como tinha feito a Ieriho e ao seu Melech, e que os moradores de Gibeão tinham feito Shalom com os Bnei Israel e estavam no meio deles. Temeu muito Gibeão. Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e era ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valorosos. Pelo que Adonisedeque, Melech de Jerusalém, expediu mensageiros a Ruam, Melech de Hebron, a Pirã, Melech de Jarmut, e a Jafia, Melech de Lax, e a Debir, Melech de Eglon, para lhes dizer: subi a mim e ajudai-me. Firamos a Gibeão, uma vez que esse fez Shalom com Yehoshua e com os Bnei Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 Melechim dos amorreus, o Melech de Jerusalém, o Melech de Hebron, o Melech de Jarmut, o Melech de Lax, o Melech de Eglon. Eles e todos os seus exércitos sitiaram a Gibeão e pelejaram contra ela. Enviaram os homens de Gibeão a Yehoshua, ao acampamento em Gilgal, a dizer-lhe: não retires de teus servos a tua mão, sobe apressadamente a nós, e livra-nos e ajuda-nos, uma vez que se ajuntaram contra nós todos os Melechim dos amorreus, que habitam na região montanhosa. E Yehoshua subiu de Gilgal com toda a gente de guerra, e todos os homens valorosos, e Yahweh disse a Yehoshua: não os temas, porque os entreguei na tua mão, nenhum deles te poderá resistir. E Yehoshua deu de repente sobre eles, tendo marchado a noite toda, subindo de Gilgal. E Yahweh os pôs em desordem diante de Israel, que os desbaratou com grande matança em Gibeão, e os perseguiu pelo caminho que sobe a Bet-Horon, ferindo-os até Azeca e Maquedá. Pois quando eles iam fugindo de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, Yahweh lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azeca. E eles morreram, e foram mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os Bnei Israel mataram à espada. Então Yehoshua falou a Yahweh no dia em que Yahweh entregou os amorreus na mão dos Bnei Israel e disse na presença de Israel: Sol, detém-se sobre Gibeão, e tu, lua, sobre o vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está escrito no Sefer de Jazar? O sol se deteve no meio dos céus e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele, atendendo a Yahweh assim a voz de um homem. Yahweh pelejava por Israel. Depois voltou Yehoshua e todo Israel com ele ao acampamento em Gilgal. Aqueles 5 Melechim, porém, fugiram e se esconderam na caverna que há em Maquedá. E isto foi anunciado a Yehoshua nestas palavras: acharam seus 5 Melechim escondidos na caverna em Maquedá. Então disse Yehoshua: arrastai grandes pedras para a boca da caverna e junto a ela ponde homens que os guardem. Vocês, porém, não vos detenhais. Persegui os seus inimigos, matando os que vão ficando atrás. Não os deixeis entrar nas suas cidades, porque Yahweh, seu Criador, já vos entregou nas mãos. Quando Yehoshua e os Bnei Israel acabaram de os ferir com muito grande matança, até serem eles exterminados, e os que ficaram deles se retirarem às cidades fortificadas, todo o povo voltou em Shalom a Yehoshua no acampamento em Maquedá. Não havia ninguém que movesse a sua língua contra os Bnei Israel. Depois disse Yehoshua: abre a boca da caverna e trazei-me para fora aqueles 5 Melechim. Fizeram assim e trouxeram-lhe aqueles 5 Melechim para fora da caverna, o Melech de Jerusalém, o Melech de Hebron, o Melech de Jarmut, o Melech de Lax e o Melech de Eglon. Quando os trouxeram a Yehoshua, este chamou todos os homens de Israel e disse aos comandantes dos homens de guerra que o haviam acompanhado: chegai-vos, ponde os pés sobre os pescoços desses Melechim. E eles chegaram e puseram os pés sobre os pescoços deles. Então Yehoshua lhes disse: não temais, nem vos atemorizeis. Esforçai-vos e tende bom ânimo, porque assim fará Yahweh a todos os seus inimigos, contra os quais haveis de guerrear. Depois disto, Yehoshua os feriu e os matou, e os pendurou em 5 madeiros, onde ficaram pendurados até a tarde. Ao pôr do sol, por ordem de Yehoshua,
tiraram-nos dos madeiros, lançaram-nos na caverna em que se haviam escondido e puseram à boca da mesma grandes pedras, que ainda ali estão até o dia de hoje. Naquele mesmo dia, Yehoshua tomou a Maquedá e feriu-a a fio de espada, bem como o seu Melech. Totalmente os destruiu, com aqueles que nela havia, sem deixar ali nem sequer um. Fez ao Melech de Maquedá, como fizera ao Melech de Jeriho. De Maquedá, Yehoshua e todo Israel com ele passou a Libna, e pelejou contra ela. E a esta também, e a seu Melech, Yahweh entregou na mão de Israel, que a feriu a fio de espada com aqueles que nela havia, sem deixar ali nem sequer um. Fez ao seu Melech como fizera ao Melech de Jeriho. De Libna, Yehoshua e todo Israel com ele passou a Lax, e a sitiou e pelejou contra ela. Yahweh entregou também a Lax na mão de Israel, que a tomou no segundo dia e a feriu a fio de espada com aqueles que nela havia, conforme tudo o que fizera Libna. Então Horão, Melech de Gezer, subiu para ajudar Lax, porém Yehoshua o feriu, a ele e a seu povo, até não lhe deixar nem sequer um. De Lax, Yehoshua e todo Israel com ele passou a Eglon, e a sitiaram e a pelejaram contra ela. E no mesmo dia a tomaram, ferindo-a a fio de espada. Destruiu totalmente nesse mesmo dia todos os que nela estavam, conforme tudo o que fizera Lax. De Eglon, Yehoshua e todo Israel com ele subiu a Hebron. Pelejaram contra ela e tomaram-na, e a feriram ao fio de espada, bem como ao seu Melech, e a todas as suas cidades com aquelas que nelas havia. A ninguém deixou com vida, mas conforme tudo o que fizera Eglon, a destruiu totalmente com aqueles que nela havia. Então Yehoshua e todo Israel com ele voltou a Debir, pelejou contra ela, e a tomou com o seu Melech e com todas as suas cidades, feriu-as a fio de espada, e a todos os que nelas havia destruiu totalmente, não deixando nem sequer um, como fizera a Hebron, e como fizera também a Libna e ao seu Melech, assim fez a Debir e ao seu Melech. Assim feriu Yehoshua toda aquela terra, região montanhosa, o Negueb, a baixada e as faldas das montanhas, e a todos os seus Melechim. Não deixou nem sequer um, mas tudo o que tinha fôlego destruiu totalmente, como ordenara Yahweh, o Criador de Israel. Assim Yehoshua os feriu desde Cades Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gozen até Gibeão. E de uma só vez tomou Yehoshua todos esses Melechim e a sua terra, uma vez que Yahweh, o Criador de Israel, pelejava por Israel. Então Yehoshua e todo Israel com ele voltou ao acampamento em Gilgal.